Bom dia, sétimo ano! Na aula de hoje nós vamos resolver os exercícios do nosso livro de atividades sobre o cálculo de área de figuras planas. Então acompanhe a explicação aqui a partir da página de número 32. Se vocês quiserem ir resolvendo sozinhos, vocês podem pausar o vídeo e ir resolvendo sozinhos, depois vocês voltam só para conferir se ficou correto, ok? Então, o próximo exercício que nós temos para resolver é o exercício 13. Ele fala assim: calcule a área dos polígonos. Então, lá na questão A, nós temos um quadrado. E nós vemos ali na imagem que cada lado mede 12 centímetros. Então, vamos calcular aqui qual que é a área, né? Então, qual que é a forma que nós utilizamos para calcular a área do quadrado? É área igual L ao quadrado. Ou seja, nós multiplicamos lado vezes lado. Então, ali nós sabemos que o lado, cada lado mede 12 centímetros. Então, seria 12 ao quadrado. E aí, quanto que é 12 ao quadrado? 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. Então, é 144 centímetros quadrados. Esse é o valor da área da questão A. Na questão B, nós temos um retângulo, né? E aí, nós sabemos que a base, que é a parte de baixo, mede 15, e ali a largura, a altura, mede 8. Qual que é a forma que nós utilizamos? É base vezes a altura, né? Então, a base é 15, então é 15 vezes a altura, né, ou largura, é igual a 8. E aí, quanto que é 15 vezes 8? 15 vezes 8 é igual a 120, então é 120. Vamos ver ali, ele tem um símbolo mm, então é milímetros, então é milímetros quadrado. Esse é o valor aí da área. Depois da questão C, na página 33, nós temos um triângulo. E qual que é a forma que nós utilizamos para encontrar qual que é a área do triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. Então, quanto que é a base ali, né? Olha só, a base nós temos 7. Qual que é a altura? A altura é 5. Então, é 7 vezes 5 divididos por 2. Quanto que é 7 vezes 5? 35. E aí, 35 divididos por 2 vai ser igual a 17,5. Então, é 17,5 aí o valor da área. Na questão D, nós temos ali um paralelogramo, né? E como que nós resolvemos? Como que nós encontramos a área? Nós multiplicamos também a base vezes a altura. Então, quanto que é a base ali do paralelogramo? É 10,5. Então, é 10,5 vezes a altura, que é 7,5. E aí, quanto que é 10,5 vezes 7,5? 78,75. Esse é o valor aí da área da questão D. Na questão E, nós também temos um triângulo. Então, qual que é a forma que nós utilizamos? Base vezes a altura dividido por 2. Então, quanto que vale, quanto que mede a base? A base mede igual a 4. Então, é 4 vezes a altura ali é 3. Então, é 4 vezes 3 divididos por 2. 4 vezes 3 é igual a 12. E aí, 12 divididos por 2 é igual a 6. Então, a área aí, ela é igual a 6. E aí, vocês vão completar lá com centímetros quadrados e assim por diante. Depois, na questão 14, ele fala assim, ó, observe as medidas do espelho e da moldura de madeira indicadas na imagem. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para a confecção dessa moldura? Então, ele quer saber quantos metros quadrados de madeira que nós vamos precisar ali para confeccionar essa moldura. Então, olha só, primeiro nós precisamos calcular qual que é a área do espelho, né? Então, olha, olhando ali na imagem, nós vemos que a base, ela mede 120 centímetros e a altura, ela mede 80 centímetros. Nós vamos transformar aí em metro esses valores, né? Então, a área do espelho, que eu coloquei uma letrinha S, porque nós vamos ter que calcular qual que é a área do espelho e depois qual que é a área total, né? Só para identificar. Então, a área do espelho igual. Então, a base, né, que seria ali 120, nós vamos utilizar com metro, não centímetro. Então, nós vamos representar assim, 1,20 vezes a altura.
a altura ali é igual a 80 centímetros. Então, vamos também transformar em metro, vai ficar 0,80, né? Então, 0,80 metros. Então, qual que vai ser a área aí do espelho? 1,20 vezes 0,80 é igual a 0,96 metros quadrados. Essa é a área aí do espelho. Agora, nós precisamos saber aí qual que é essa área total. Então, nós vemos aqui na imagem, né, que aqui é 10 centímetros, né, que nós temos de moldura de cada lado. Então, nós vamos acrescentar 10 centímetros aqui, 10 aqui, aqui e também aqui em cima. Então, como que vai ficar aqui essa área total? Vou colocar um AT de área total. Então, também nós multiplicamos a base vezes a altura, né? Porque o espelho ele tem uma forma retangular. Então, como que vai ficar? A base. Então, ali na base nós temos 0,10, que seria os 10 centímetros. Aí nós temos mais 1,20, né? Que é o valor da medida. E aí mais, do outro lado, mais 10 centímetros de moldura. Então, é mais 0,10. Então, esse é o valor da base. Agora, nós vamos multiplicar aqui com a altura, que também tem 10 centímetros ali, né? Então, é vezes 0,10 centímetros, mais quanto que é a largura ali? É 80 centímetros, né? Então, 0,80, e aí mais um pedacinho da moldura, que também mede aí 0,10. Então, olha só, fazendo aqui a soma desses valores e desse aqui, e depois fazendo a multiplicação, nós vamos ter a área total de 1,40 centímetros. Então, 1,40 metros quadrados. Esse é o valor aí da área total. Mas ali ele quer saber quantos metros de madeira que vão ser necessários. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar esse valor total e tirar, né, o valor ali do espelho. Ou seja, nós vamos pegar aqui 1,40 menos 0,96. 1,40 menos 0,96 é igual a 0,44. Então, é 0,44 metros quadrados. Esse é o tamanho aí que nós vamos precisar de moldura para revestir ali aquele espelho. Na questão 15, a planificação de uma embalagem de papel, ela é formada somente por retângulos, como nós vemos aqui nessa imagem. Determine a quantidade de papel em centímetros quadrados necessária para a fabricação dessa embalagem. Então, nós precisamos calcular a área, né, dessa figura de cada retângulo para a gente descobrir quanto seria necessário aí de papel para fabricar essa embalagem, né? Então, nós podemos chamar essa figura aqui, né, esse retângulo de 1, esse de 2 e esse de 3. Porque nós sabemos que essa área, ela tem a mesma medida que essa também tem a mesma medida que essa, e essa aqui também tem a mesma medida que essa, né? Eles são iguais. Ela está desmanchada, planificada aí essa caixa. Então, vamos lá. Qual que é a área aqui desse primeiro retângulo? Então, olha só, nós vemos que aqui essa medida é 20. Então, a base é 20. Quanto que é a altura? A altura aqui é 15, que corresponde aí a essa mesma medida. Então, 20 vezes 15, 300. Então, a área 1 é 300. E aí, como nós temos dois retângulos do mesmo tamanho, então é 2 vezes 300, que vai dar 600 centímetros quadrados. Agora, aqui a área da figura 2. Então, olha só, aqui nós vemos que ela mede 10 e aqui é 15, né? Olha, 10 que está aqui, 15 que é a medida que está aqui. Então, 10 vezes 15 é 150, e aí como são dois retângulos, então é 2 vezes 150, que vai dar 300 centímetros quadrados. A área da figura 3, então, olha só, aqui a base mede 20 centímetros, aqui a largura, a altura, mede quanto? 10, que corresponde aqui a esse valor. Então, 20 vezes 10 é 200, então é esse retângulo e esse que tem a mesma medida. Então, é 2 vezes 200, que vai dar 400. E agora, fazendo a soma. Então, é 600 mais 300 mais 400. 1.300 centímetros quadrados. Esse é o valor da área total dessa figura.
Na questão B, quantos metros quadrados de papel serão necessários para fabricar 100 unidades dessa embalagem? Então, é só a gente multiplicar aí, né, por esse valor, por 100. Então, como que vai ficar? Olha só, é 1.300 centímetros quadrados, né? Então, vamos dividir aqui por 10.000, né? Então, vai ficar quanto? 0,13. Então, 1.300 equivale a 0,13 metros quadrados. E aí, multiplicando, nós vamos ter 13 metros quadrados. Então, vai ser necessário aí 13 metros quadrados de papel para fabricar 100 unidades dessa embalagem. Na questão 16, essa figura ela nos mostra dois pedaços de papel retangulares colocados um sobre o outro. Qual que é a área da figura formada? Então, olha só. Como há sobreposição, ou seja, esse papel está em cima desse aqui, para determinar qual que é a área dessa figura, nós podemos calcular qual que é a soma das áreas dos dois pedaços de papel, né? E aí depois subtrair desse resultado a área do retângulo comum, né? Esse que está aqui, ó, em cima, né, desse outro de baixo. Então, vamos lá. Primeiro para a área do retângulo 1. Que vai ser o de baixo. Então, é a base vezes a altura. Então, é 20 vezes 6, que vai dar 120. E agora, da figura 2 aqui desse retângulo. Então, é 3 vezes 18. Olha só, 18 está aqui desse lado, né? Então, 3 vezes 18 é igual a 54. Então, a área do retângulo comum, que ambas as partes têm, quanto que é? É 3 vezes 6, porque aqui, ó, esse lado desse retângulo aqui, ele mede 3, é a mesma medida. E aqui a altura também é 6, então 3 vezes 6, que vai dar 18. Então, eu vou pegar o valor da área total, né, e vou tirar esse valor, esse 18. Então, é 120 mais 54 menos 18, que vai dar 156. Então, a área da figura formada é de 156 centímetros quadrados. Questão 17, determine qual que é a área de cada triângulo. Então, olha só, qual que é a fórmula que nós usamos? Base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 9, a altura é 4, então 9 vezes 4 é 36, divididos por 2 é 18. Então, a área aqui ela é igual a 18. Questão B. Então, a mesma forma, também é um triângulo, né? Então, a base é 11, a altura é 5, 11 vezes 5 é 55, divididos por 2, 27,5. Então, a área ela é igual a 27,5 centímetros quadrados. Não podemos esquecer aqui, né, de trabalhar com a medida do comprimento, tá? Questão C. Então, a mesma coisa, triângulo também, né? E aí, agora, qual que é a base, né? Qual que é a base? A base é esse lado que está aqui. Então, é 6,1 vezes a altura que é quanto? 3,7. Vai dar quanto? 22,57. Dividido por 2, 11,285. Então, nós vamos registrar aqui qual que é o valor dessa área. Questão 18. Felipe deseja preparar um espaço retangular com 90 metros quadrados para construir uma horta. Entre essas alternativas, qual apresenta as medidas de comprimento e de largura do espaço para que Felipe gaste a menor quantidade de tela para cercar essa horta? Então, olha só, nós precisamos pensar qual que é o número, né, que vezes ele vai dar 90. Então, olha só, o que nós podemos analisar aqui? Que todas as alternativas, se a gente observar, elas apresentam as medidas possíveis para o terreno retangular de área igual a 90 metros quadrados. Mas é preciso calcular o perímetro, né, de cada item para analisar qual que é o menor deles, né? Então, olha só, na questão A. Então, olha só, seria retangular, né? Então, é 2 lados que medem 1 metro, mais 2 que medem 90. Então, seria quanto? Seria 182. Então, já não é a questão A. Na questão B, são 2 lados que medem 2, mais 2 que medem 45. Então, vai dar 94 e não 90. Na questão C, seria 2 vezes 5, mais 2 vezes 18, que vai dar 46. E aí, na questão D,
seria 2 vezes 9 mais 2 vezes 10, que vai dar 38. Então, como o menor perímetro é 38 metros, esse terreno de 90 metros quadrados, ele deve ter 9 metros de comprimento e 10 metros de largura, ou vice-versa. Na questão 19, então aqui ele fala, considerando esse triângulo equilátero, em que a medida de cada lado é 4 centímetros. Então, relembrando, o triângulo equilátero ele tem todos os lados com a mesma medida. Então, todos os lados aqui tem 4 centímetros. Qual que é o perímetro aí desse triângulo? Então, um triângulo tem 3 lados, cada lado mede 4 centímetros, então é 3 vezes 4 que vai dar 12. Então, 12 centímetros. Na questão B, use a régua para medir qual que é a altura aí desse triângulo e em seguida determine qual que é a área aproximada, né? Nós vamos posicionar a nossa régua, vamos alinhar bem. Olha só, nós vemos aqui que a altura ela é igual a 3,5 centímetros, né? Então, qual que é a minha base? A base é esse lado que mede 4. Então, é 4 vezes a altura que a gente acabou de ver, que é 3,5. Então, é 4 vezes 3,5 dividido por 2. Então, vai ser igual a 7. Então, a área aproximada aqui, ela é igual a 7 centímetros quadrados. Questão 20. Vamos observar as medidas dessa caixa de papelão que tem aqui nessa figura. E aí depois ele fala para fazer o esboço, fazer o desenho da planificação dessa caixa. Então é para eu desmontar, fazer o desenho dessa caixa desmontada, né? Desconsiderando a sobreposição de material. Então sempre quando a gente vai montar uma caixa, tem as emendas onde a gente vai colar. Então nós vamos desconsiderar isso. E aqui ele fala, lembre-se de indicar as medidas no desenho. Então, olha só, aqui nós já temos quais são as medidas, né? Então, aqui mede 50, aqui 30 e aqui 34. Então, quando eu vou planificar, eu vou desenhar ela desmontada, quer dizer que eu vou ter 2 lados com essa medida, né? E aí, eu vou ter 2 com essa e 2 com essa. Então, vocês vão desenhar, fazer o esboço aí da planificação dessa caixa e colocar as medidas em seguida. E aí na questão B, quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para confeccionar essa caixa, desconsiderando a sobreposição de material? Então, tirando a parte de colar, né? Então, olha só, depois que vocês desenharem, vocês vão calcular aí qual que é essa área. Então, olha só, eu preciso calcular a área de todos esses retângulos aqui, lembrando que esse tem a mesma medida que esse tem a mesma medida que esse, e esse tem a mesma medida que esse. Então, ou seja, eu preciso calcular qual que é a área desse retângulo e desse retângulo. São 3 retângulos que eu preciso calcular a área e depois eu multiplico por 2, né? Então, quanto que eu vou ter no final? Eu vou ter 8.440 centímetros quadrados de papelão aí para confeccionar essa caixa. Na questão 21, o Rafael ele desenhou um paralelograma em que a medida da altura é igual a 1/3 da medida da base. Calcule qual que é a área desse polígono, sabendo que a base mede 4,2 centímetros. Então, eu preciso descobrir quanto que é 1/3 desse valor, né? Como que eu faço? Eu vou pegar o 4,2 e vou dividir pelo denominador. E eu vou encontrar quanto? 1,4 centímetros. Então, agora, a base é 4,2, a altura é 1,4. Fazendo a multiplicação, eu vou ter 5,88 centímetros quadrados. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Tenham um bom dia de estudos. Qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato com a tia, tá ok?